Olá, uma ótima noite a todos. Vamos aguardar aqui todo mundo entrar na live. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma live. Seguimos aqui com a série Ladrões da Liberdade. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Não andeis ansiosos, é o tema de hoje. Seja muito bem-vinda, Milene. Vamos aguardar aqui um pouquinho até o pessoal ir entrando. Uma live um pouco atípica, porque eu faço geralmente na quinta-feira e ontem estávamos sem energia. Mas graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder falar da palavra do Senhor. Estamos na 9ª live da nossa série Ladrões da Liberdade. Vamos falar desse ladrãozinho que é a ansiedade, que tem roubado a liberdade de muitas pessoas. Que bom, que bom. Expectativa é sempre bom. E hoje o texto base está lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. Se vocês já quiserem estar abrindo aí para acompanhar comigo. Não deixem de se inscrever no canal também. As lives estão ficando salvas no canal. E é muito bom porque dá para compartilhar, fica gravado lá. E graças a Deus porque temos esses meios de comunicação e podemos levar a palavra. Então vamos lá, vamos começar aqui. O pessoal vai entrando e vai acompanhando aí o ritmo da live. Não andeis ansiosos. Ansiedade é o mal do século. Andamos correndo, trabalhando, correndo com tantas coisas. Eu acho que é quase impossível alguém não ser tentado a andar ansioso. Se alguém sabe aí uma forma de não passar por isso ou nunca passou, então dá receita aí para nós, porque é verdadeiramente uma tentação a tal da ansiedade. Nós somos tentados o tempo todo a estar ansiosos. Há pessoas que têm crises de ansiedade, que é um nível ainda maior, que já está no nível mais avançado aí a situação da ansiedade. E o que é ansiedade? Antes de eu ler aqui, vamos pensar um pouco sobre isso. A ansiedade, ela é o contrário da depressão. Falamos sobre a depressão na live passada. A depressão é excesso de passado. Já a ansiedade é excesso de futuro. É estar ansioso, ter uma ânsia por algo que virá, por algo que nem aconteceu ainda. Então, a ansiedade, deixa eu só arrumar aqui. Aí. A ansiedade é excesso de futuro. E o que a palavra de Deus nos diz sobre a ansiedade? Boa noite, mãe. Seja bem-vinda na live. Conseguiu pegar no comecinho hoje. Então, vamos lá. Filipenses 4, do 6 ao 9, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gravem bem isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele guardará o coração e a mente de vocês na onde? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem, esteja na vossa mente essas coisas. Ponham em prática, aqui é Paulo falando aos Filipos, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E novamente ele repete: e o Deus da paz estará com vocês. Aqui nós temos uma chave poderosa. A palavra de Deus é o que eu sempre digo. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. E aqui no final, no versículo 9, há 4 ações. E Paulo orienta aos Filipos. Tudo que vocês aprenderam, ponham em prática. O que aprenderam, receberam, ouviram e viram. Então, são 4 ações. Eles aprenderam, eles receberam dele, eles ouviram e eles viram. E o Deus de paz estará com vocês. Então, quando nós olhamos para essa palavra, aqui é uma orientação que Paulo dá a eles. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma.
Mas se porventura, né, alguma coisa vier na mente de vocês, alguma coisa vier tirar aí a paz, causar essa ansiedade, não é para andar ansioso, mas se acontecer, levem tudo a Deus através da súplica, né, através da oração e com ações de graça. E aqui diz que a gente fazendo isso, a paz de Deus, ela que excede todo entendimento humano, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, quando nós paramos para pensar a ansiedade, o que é a ansiedade? Falando aqui o português bem claro, né, a nossa linguagem. A ansiedade nada mais é que a gente permitir vários pensamentos. A gente fica imaginando, a gente fica pensando se é um boleto, se é alguma coisa que tem para pagar, se é alguma coisa que aconteceu de grave, a gente precisa resolver. A gente fica na mente remoendo aquilo. Aquilo não sai da mente, são pensamentos que ficam em volta da nossa mente. E Satanás, ele se aproveita disso, ele fica lançando setas, né? Você tenta esquecer, mas Satanás tá lá, falando, ó, e aquilo, como que você vai resolver? Quero ver como que você vai fazer. Ah, e aquilo outro, não esqueça que tem mais aquilo outro. E aqueles pensamentos, eles vão se tornando um turbilhão, e aquilo vai gerando uma ansiedade muito grande, o coração acelera, e aqui fala, se a gente tiver essa paz que excede todo entendimento, o Deus de paz, ele guardará o coração e a mente, que são as duas áreas afetadas pela ansiedade. É afetada a nossa mente, primeiramente com pensamentos que vão tirar ali a nossa paz, porque a ansiedade, ela tira a paz. E automaticamente a gente vai sentir palpitação, o coração acelera, né? O coração, quando a Bíblia se refere ao coração, se refere às emoções, né? O coração, ele é um símbolo do centro das nossas emoções. E a gente vai sentir, né? Tudo isso vai ficar aflito. E o que acontece? A gente precisa tirar isso de nós, não carregar isso, levar a Deus em oração, porque Ele vai preencher a nossa mente e o nosso coração com a paz. A paz que excede todo o entendimento, que excede o nosso raciocínio, sabe? Aquela pensamento, aquela situação que a gente fica tentando resolver, viu? A paz, ela vai exceder, ela vai transcender toda essa preocupação que a gente vai estar carregando. Agora, pergunto, o que vocês acham? A ansiedade é falta de fé? Será que a ansiedade, ela é falta de fé? Existem pessoas, existem brigas aí, e uma coisa, eu acredito que uma coisa não anula a outra. Tem gente que fala que em alguns casos é falta de fé e outros é patologia. Então, eu acredito que existem as duas situações. Existe ansiedade, que é doença, a pessoa está doente, ela tem muitas preocupações, ela já está incontrolável. Existe a questão patológica, ansiedade, doença, precisa ser tratada muitas vezes com remédios, com alguns calmantes, mas existe também a ansiedade por falta de fé. Porque o que é a ansiedade? Não é você trazer pensamentos de coisas que nem existem ainda, mas você já fica imaginando você na hipótese daquilo vir a acontecer e você já fica aflito, sem ter acontecido. Então é falta de fé, porque a fé é acreditar no invisível e crer no incrível. Então, quando eu tenho uma fé inabalável, que excede, assim, transcende, eu não vou ter espaço ali para aquela ansiedade, em alguns casos, tá? Então, eu acredito que há as duas situações. A situação patológica, que a pessoa está doente, sabe, com muitas preocupações, aquilo ali se tornou incontrolável para ela, precisa tratar, e existe a questão da falta de fé. Então, tem que ter muito cuidado a responder essa pergunta, pois existe, né, o caso patológico e também o espiritual. Uma coisa nunca vai anular a outra, tá? Vocês concordam com isso? Vão colocando aí no chat se vocês concordam comigo. Em alguns casos, sim, é patológico, mas em outros casos também pode ser falta de fé. A ansiedade, ela não é o meu presente. Ela está atrelada a algo que não existe, que foi o que eu acabei de dizer. É excesso de futuro. É trazer uma preocupação muito grande de algo que ainda nem existe. Então, o presente, ele é um fato. O presente, ele é um fato. Ele é o aqui e agora. É o que a gente está vivendo. É o que a gente está vivendo. Então, o futuro, ele ainda está por vir. O futuro está por vir. E a ansiedade é a ânsia de viver, de ver, da realidade acontecer. E é por isso que a ansiedade, ela se instala, porque é aquela ânsia de viver, de aquilo, sabe? Daquilo se concretizar. Meu Deus, e se isso chega a acontecer, sabe? Tem pessoas que têm ansiedade por N motivos, sabe? Por várias coisas. E isso é muito complicado. E até o final dessa live, eu vou dar para vocês aqui algo que funciona muito comigo. E eu posso dizer que é uma chave. E quando eu olho à luz da palavra, pessoas como Davi, em momentos de grande aflição, Davi tinha o hábito de fazer isso. Alguns dos profetas faziam isso. E a gente vai, no final, eu vou abrir para vocês o que
você pode estar fazendo se você tem crise de ansiedade e que vai funcionar, porque é base da palavra. Então vamos lá. E o que acontece quando a ansiedade se instala? Aceleramos o pensamento para alcançar algo que os nossos olhos ainda não contemplam. Começamos a fazer conta, a gente não começa a fazer conta, a fazer probabilidade, e muitas vezes vamos para onde? Para onde que a gente vai quando a gente está ansioso? Quando acontece de estar assim com um turbilhão? A gente quer o quê? Distrair a mente. Na maior parte do tempo, uma pessoa ansiosa, ela vai procurar distração. Ela vai para onde? Alguém tem alguma ideia aí? Vamos lá, gente, coloca aí o que vocês acham. Quando a pessoa está ansiosa, se você tem ansiedade, o que você faz? Hein? O que nós fazemos quando estamos ansiosos? Na maioria das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai para as telas. A gente vai para o celular, a gente vai para o Instagram, a gente vai, vou assistir um filme, a gente vai, a Milene lá, eu vou pro banheiro. Mas você faz o que no banheiro, Mi? O que você faz no banheiro? Você ora, você chora, compartilha aí. E muitas vezes vai para as telas, vai distrair a mente. Eu quero esquecer desse pensamento que está me afligindo, eu quero esquecer e eu corro para distrair a minha mente. Em momentos de ansiedade é muito comum a pessoa procurar distrações. Eu vou ver ali no Pinterest aquilo que eu gosto, vou assistir um vídeo, né? Vou assistir um vídeo no YouTube, vou assistir um filme, na maior parte do tempo. E agora eu pergunto para vocês, nas telas, o que nós veremos? Nós veremos só coisas boas quando a gente vai para as telas? Quando a gente tenta distrair a nossa mente com o intuito de esquecer aquele problema, aquela situação que está causando ansiedade? Pense nisso. Nós encontramos, quando estamos ansiosos, nossa mente e alma, o que ela precisa? Estou fazendo algumas perguntas para vocês irem aí pensando o que acontece com vocês, quais são as reações que vocês estão tendo em momentos de ansiedade. Porque, gente, é muito importante a gente se olhar, porque muitas vezes é automático. A gente tá numa situação difícil de ansiedade, tudo que a gente quer é sair do olho do furacão, é resolver aquele problema que muitas vezes está afrontando, assolando, e a gente quer se distrair ou a gente quer fugir, então a gente vai procurar coisas para distrair a nossa mente. Então, quando estamos ansiosos, o que a nossa mente precisa? Lá, mãe, eu faço muitas coisas para distrair. E oro muito também. Orar isso é uma boa coisa. Orar. Então, quando estamos ansiosos, a nossa mente precisa do quê? Acabamos de ler aqui que não andei ansiosos por coisa alguma, certo? E o Deus de paz guardará a sua mente e o seu coração em Cristo. Então, o que a nossa alma precisa, que o nosso espírito precisa em momentos de ansiedade, principalmente em picos, em crises, é de paz. É de paz. E onde que nós vamos encontrar? Precisa de paz, de acalento, de refrigério, de segurança, de alívio. E onde nós iremos encontrar isso? Nós vamos encontrar num único lugar. E muitas das vezes, na maioria das vezes, gente, não está nas telas. Não está em eu sair fazendo as coisas e resolvendo do meu jeito. Porque nós mulheres, eu vou falar por mim, tá? Não vou incluir vocês nessa. Eu, Eliane. Eu tenho pensamento acelerado. Então, se vem um problema, sou aquela que já quero dar a solução imediato. Aconteceu alguma coisa, vou responder, responde isso, faz isso. Muitas vezes eu fico falando pro Yuri. Amor do céu, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, faz isso, fala pra fulano isso, isso, isso. Sabe, é imediato. E não tá certo. Não tá certo. O que eu preciso procurar? O que eu olho para a palavra e vejo que Davi fazia muito isso. Davi ia buscar no Senhor. E muitas das vezes que ele pegava a harpa dele, ele ia adorar. Então aí, primeira coisa que você pode fazer é adorar. Eu falo que o louvor acalma a alma. O louvor acalma a alma. E quando eu olho para muitos salmos de Davi às vezes eu vejo Davi um pouco depressivo. Quando ele tá na caverna e ele lamenta e ele chora, e ele clama, e ele fala que a alma dele tá angustiada, e tem hora que ele prega para a própria alma, aquieta minha alma, porque te perturbes dentro de mim, espera em Deus. Então ele fica pregando, eu vejo Davi pregando para ele mesmo. E é isso, gente, em momentos de ansiedade, faça o teste, ligue um louvor. O louvor, a música, ela tem vibrações. Toda música, boa ou ruim, ela libera energia, tem vibrações. Então, se a tua alma está angustiada, pega um louvor, uma adoração e eleva o volume bem alto,
bem alto, e fica naquele ambiente de adoração. Não tem como a alma não se acalmar. Isso é o que eu faço, é isso que funciona muito para mim. Outra coisa, orar. É que tem vezes que a gente tá tão angustiado que a gente não consegue orar. Alguém já aconteceu isso aí ou é só eu? Parece que ele não sai, entala aqui, você só quer chorar. Então, adoração, louvor. O louvor, ele chega aos céus, ele parece que ele abre, sabe, o nosso íntimo, o nosso interior, e ele consegue acalmar a nossa alma. Então, a adoração é a primeira atitude que eu vejo muito que Davi fazia. Adorar. Outra coisa é buscar, é orar, é clamar, é levar, como a gente leu aqui, né, no versículo anterior, que fala assim: tudo que for verdadeiro, honesto... no capítulo 6, no versículo 6, que é para levar a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem a Deus. Isso aqui é oração. É oração. Então aqui está a primeira chave. Você pode levar a Deus. E depois, eu levei a Deus a minha ansiedade, eu levei aquilo que está ali me afligindo. Eu já liguei um som aqui, eu adorei, a minha alma se acalmou. Mas daí, quando eu sair do ambiente, você vai ser tentado de novo a voltar a ser ansioso. Mas qual que é o segredo? Finalmente, você acalmou sua alma. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável e de boa fama, se há algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Substitua os pensamentos. É isso que Paulo está falando. Tenta levar diante de Deus, leva diante de Deus, e a paz de Deus ela vai vir sobre você, e depois que você sair desse ambiente de adoração, de oração, e que você vai voltar para a sua batalha diária, você vai voltar para a sua luta diária, né, para os seus momentos, para as suas atividades. Coloca a palavra de Deus dentro de você, através de leitura, através de uma pregação no YouTube, ou continua ouvindo louvor. É que tem gente que trabalha e no ambiente não vai ser permitido, às vezes, ficar com música. Mas no seu espírito, permanece em espírito no restante do dia, apresentando diante de Deus, nem que seja na sua mente, apresentando diante de Deus aquela situação que está te afligindo. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí? Não tá travando? Tá tudo certinho? Que tem hora que parece que some tudo aqui. Só me diz aí se não está travando a live. Então, na presença de Deus, aos pés de Jesus, é na presença dele que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. E onde está escrito isso? Vamos lá para Mateus 29 e 30. 11, 29 e 30. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Diz assim, Jesus agora falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é aprendei comigo, é aprendei de mim. Eu já vou explicar para vocês o que significa esse aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o que? Novamente, descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós acabamos de ver uma orientação de Paulo aqui, que ele pede para que a gente leve todas as nossas aflições, toda a nossa ansiedade a Deus, e o Deus de paz, ele guardará o nosso coração e a nossa alma, ou seja, a paz reinará sobre a nossa vida, quando fizermos isso. Então existe, gente, uma condição. A questão de andar ansioso, de ter ansiedade, todos nós estamos sujeitos a um momento ou outro. Como eu disse, eu acredito que é impossível, nesses dias que a gente está vendo, a não ser que a pessoa, né, ela viva lá no sítio, bem tranquilo, né, numa vida bem tranquila, bem pacata, sabe? Mas nós que estamos na correria do dia a dia, filho, trabalho, as mulheres, principalmente, que tem que conciliar rotina, família, trabalho, o marido, tantas coisas, tantas responsabilidades, e muitas vezes a gente se enche de afazeres de tarefa e isso vai gerar ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer? Levar diante de Deus tudo isso. E aqui fala: tomai sobre vós o meu jugo. Então eu entrego primeiro a ele aquilo que me aflige, e depois eu pego o jugo dele e aprendei de mim. O que é aprender de mim? Aprenda, Jesus está falando assim, aprenda a me conhecer. Aprenda a me conhecer, se aproxime de mim. Se você se aproximar de mim, você vai ver que eu sou manso, que eu sou humilde de coração. Você vai achar descanso para a sua alma quando você se aproximar, você me conhecer melhor, você estar comigo, você andar comigo, você confiar em mim completamente, ao ponto de entregar tudo para mim. E você vai carregar agora o meu jugo, que é suave, que é leve, porque eu já levei lá na cruz do Calvário
todo pecado, todo peso, todo castigo que vai trazer paz para você já foi levado sobre mim. Então você pode descansar, você vai achar descanso para a vossa alma. Novamente falando da alma aqui, é o que eu digo para você, a nossa alma, ela está ali, o centro das nossas emoções, a nossa alma. E a ansiedade, ela faz com que a nossa alma grite. Por isso que eu sempre ouvi quando eu era criança na escola bíblica dominical, né? Era a Nilza que dava aula para mim, e ela fazia a comparação de dois leões. Um é a minha carne e o outro é o meu espírito. Na minha carne estão as minhas emoções também, no meu corpo também está ali a minha alma e está o meu espírito. Se eu alimentar mais a minha carne e for deixando o leão aqui e deixar esse aqui sem comer, o que vai acontecer? A minha carne ela vai ficar muito mais forte, o meu espírito não vai conseguir combater. Então, o que eu preciso? Eu preciso alimentar o meu espírito. Porque quando a minha alma gritar diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante do turbilhão de problemas que às vezes eu estou enfrentando, o meu espírito vai acalmar. Vai fazer o que Davi fez. O meu espírito vai falar: aquieta-te, alma. Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ali era o espírito de Davi falando para a alma dele que estava aflita. Ele estava sendo perseguido, queriam matar ele. Imagine uma situação dessa. Era um grande problema. Então, ele ali, naquele momento, e é o que a gente precisa fazer, muitas vezes, é acalmar a nossa alma. E como eu disse, como que eu faço isso? Vai para adoração. Segue o exemplo de Davi. Coloca um louvor, coloca ali uma canção que eu tenho plena convicção que o Espírito Santo já vai começar a falar com você ali. Depois é a oração, é a palavra, é pedir direcionamento de Deus, leitura da palavra. Como eu falei, tudo está no nosso manual, na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa para viver uma vida reta, uma vida íntegra e também para conhecer esse Jesus, de quem nós tanto amamos, quem nós tanto falamos. Como que eu conheço Jesus? Eu preciso me achegar a Ele para eu conhecer. E como acabar com a ansiedade? Como eu falei, é se aproximando de Jesus, conhecendo Ele cada vez mais, conhecendo os planos dele para a sua vida, descansando, confiando. Gente, confiar é uma palavra assim que eu falo, é tão fácil da gente falar e da gente pregar sobre confiança. Você deve confiar em Deus, Mas quando uma situação, quase que uma situação assim, impossível, que necessita literalmente de um milagre, de um mover sobrenatural, é naquele momento que eu devo demonstrar posição de quem realmente crê. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, para que eu demonstre com as minhas atitudes que realmente estou confiando em Deus, isso requer de mim muitas renúncias. Renúncia muitas vezes da minha crença, renúncia muitas vezes daquilo que eu fui ensinada, dos padrões que eu estou seguindo desde a minha infância. Eu falo, nossa, mas eu aprendi sempre desse jeito, que tinha que ser assim. E o Espírito Santo fala, não, você não vai fazer nada, eu quero só que você pare agora você vai confiar. E aí? Como muitas vezes é difícil, mas é necessário. É nesses momentos que Jesus vai olhar para nós. Eu fico imaginando ele olhando e falando, realmente essa minha filha está confiando em mim. Porque diante dessas circunstâncias, ao invés dela explodir, ao invés dela tentando resolver com o próprio braço, ela foi dobrar o joelho, ela foi cantar, porque ela não está conseguindo nem orar de dor, de preocupação, de nervoso, mas ela está ali na minha presença. Eu fico imaginando o Senhor olhando assim para nós. E é isso que nós precisamos fazer. A entregar a Ele o nosso futuro. Como eu falei, a ansiedade é excesso de futuro. E já diz o ditado, o futuro a Deus pertence. A mãe falava muito isso lá em casa. O futuro a Deus pertence. Isso não significa que a gente não deve se planejar, não deve ter sonhos, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz assim, Deus falando, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que esperais, o fim que você está almejando. Eu posso te dar. E a palavra ainda diz que o coração do homem ele pode fazer planos. Está lá em Provérbios 16, 1 e 3. O coração do homem, na versão original, o coração do homem deve fazer planos. Deve. Mas a resposta certa sempre virá da boca de Deus. Então, os planos é a nossa parte. O sonho, colocar diante de Deus aquilo que nós almejamos e desejamos no futuro, é a nossa parte que nós devemos fazer. Mas isso não pode trazer aflição para o nosso espírito, para a nossa alma. Por isso que a gente precisa confiar e entregar a Ele o nosso futuro, entregar a Ele os nossos planos, porque muitas das vezes a gente vai planejar e vai falar, eu quero isso. O Senhor vai falar assim, não. E quem confia, vai aceitar o não.
Porque não é fácil aceitar muitas vezes o não, sabe? Às vezes a gente está muito mal acostumado. A gente não pode ser filhos mimados. Nós somos filhos maduros. Precisamos ser filhos maduros. O filho mimado, quando ouve um não, o que ele faz? Mas eu quero, esperneia, chuta, chora, pá. E muitas vezes, gente, a gente faz exatamente isso. Eu fico imaginando Deus olhando lá do céu, falando assim, meu filho do céu. Você não tem ideia do que eu tenho pra você. Isso que você tá almejando é tão pequenininho, diante de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Só que você precisa passar no processo agora. É o momento, não fique ansioso. Vai chegar o momento, vai chegar a sua vez. Quando Davi foi ungido rei, ele era muito jovem, pelo que a Bíblia diz, e demorou anos. Davi não foi ungido rei ali, né, recebeu a unção e no outro dia estava no palácio. E no outro dia já foi lá, assumiu o trono. Não. Ele matou o urso, ele matou leão, depois ele teve que matar o gigante. Teve todo um processo. Eu falo que Davi, ele teve um treinamento antes de matar o gigante. Sabe? Ele teve as adversidades. Imagine se ele ficasse, nossa, né, me ungiu o rei, tô aqui agora com um monte de ovelha, sofrendo um monte, ficar só reclamando. Será que ele teria chego? Será que se ele não tivesse confiado que realmente o trono era dele, e tivesse murmurado, e tivesse mudado a rota, e tivesse desobedecido o pai, não tivesse levado a marmita lá na guerra pros irmãos, será que se ele tivesse feito isso, ele chegaria? Sabe? Então, existe um processo. E a gente tem também que ser sensível aos sinais de Deus, à voz do Senhor. E como que a gente vai fazer isso, gente? Somente se estivermos próximos de Deus, próximos de Cristo, ouvindo a voz, sendo sensíveis, sabe? Confiando plenamente ao ponto de buscar nele cada situação, cada momento, a gente buscar nele como a gente deve agir, o que a gente deve fazer. E às vezes com coisas simples, sabe? A gente tá muito no automático, temos que... E eu tô falando isso pra você, mas eu tô falando pra mim, Eliane, sabe? Parar de viver muito no automático e se voltar mesmo, olhar pra dentro de nós. Existem planos e sonhos que a gente muitas vezes vai abandonando no processo porque a gente só tá vivendo, tá empurrando, né, com a barriga ali as situações e precisa ser tratado, né? Quando eu tive essa ideia de trazer essa série, era justamente para isso, como o Senhor trabalhou na minha vida. E vários desses que eu falei são coisas que eu também erro no dia a dia, eu também falho. E eu tenho que estar pedindo a graça, que a graça do Senhor me cubra o tempo todo, sabe? Me voltando para a palavra. E a gente erra, a gente falha. A ansiedade mesmo é algo assim que a gente tem que o tempo todo estar se policiando, estar parando e falando, não vou ficar ansiosa com isso aí. Semana passada, até eu estava comentando, né, com uma amiga hoje, que eu cheguei a perguntar para Deus, acho que foi na segunda ou terça-feira, eu falei, meu Deus, né, como que eu vou falar de ansiedade? Né, se na semana passada eu estive tão ansiosa, assim, com tanta situação acontecendo na minha vida, e daí o Espírito Santo falou, né, no meu íntimo, filha, quando você se sente fraca, aí que você é forte, sabe? E muitas vezes você precisa passar por situações para ter propriedade e autoridade para falar disso, sabe? Não é que a gente é perfeito e a gente não tem ansiedade, que eu tenho legalidade de falar sobre ansiedade, sobre isso ou sobre aquilo, porque isso eu não tenho. E a gente tem muitas vezes autoridade em muitas áreas que, graças a Deus, a gente tem estrutura, né? O Senhor foi bondoso para conosco e a gente tem uma vida com autoridade naquela área específica, né? Por exemplo, a Milene tem propriedade em falar em alimentação, né? A engenheira de alimentos. Eu sou contadora, então falar sobre números, sobre negócios, sobre a área de contabilidade, eu tenho propriedade para falar, né? Mas na nossa vida, que nem diz aquela música, a nossa vida é do mestre, né? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre, tudo é dele. Então, eu vou descobrindo os passos conforme eu estou na caminhada com Cristo. E muitas vezes, as incertezas do amanhã, as incertezas da nossa jornada, que muitas vezes tentam tirar a nossa paz e trazer a preocupação. Não podemos deixar a preocupação imperar na nossa vida. Precisamos confiar. Lá a Milene colocou aqui, mesmo assim, passamos por processo, 5 anos de estudo, exatamente. Mesmo tendo propriedade sobre um determinado assunto, sobre uma área específica, para falar com propriedade, não tem como pular o processo. Então, não adianta, deixa eu te dar uma notícia, uma revelação. Essa revelação vem do céu, sabe? Não adianta você ficar ansioso, sabe por quê? Nunca acabará os processos na sua vida, nunca.
nunca acabará. Até o fim da sua vida, você sempre estará passando por processo. Eu entrei num processo, almejo tal coisa, vou, alcancei. Aí fico feliz, celebro, dou graças a Deus, cheguei, né? Como é a faculdade, né, Milene? Como é bom a gente pegar o canudo. 4 anos de estudo, da Milene foi 5. Pá, chega lá, formatura, festa, coisa mais linda do mundo. Ah, acabou ali o processo? Não. Terminou. Daí, carreira. Aí, quero estudar mais, quero ir fazer um mestrado, após, doutorado. E muitas vezes não é isso, mas eu quero aprender uma coisa nova. Então, sempre vai haver processo. Um exemplo clássico disso são as fases da nossa vida. Nós temos a fase bebê, depois a gente passa o processo infância, o processo adolescência, o processo juventude, daí a gente fica mais maduro, adulto, aí a gente vai. Então, abre um ciclo, fecha outro. Daí, fechou, abre outro. Fechou, abre outro. Que é isso? São processos, são fases. Então não adianta ficar ansioso por algo que você quer muito que aconteça, porque uma hora isso aí pode até acontecer, se for algo bom, porque existe ansiedade por coisas boas e ansiedade por preocupação, por coisas ruins, que você fica, sabe, aquele medo excessivo de que vai acontecer. Ai, meu Deus, a gente que é mãe tem que se policiar muito nisso, né? Ai, que medo da minha filha cair, ai, que medo, aquilo ali. Se você fica muito pensando naquilo ali, vai gerar ansiedade em você. Então, o que a gente precisa entender? A nossa vida, até o fim dela, a gente terá processo. A gente terá momentos que seremos tentados o tempo todo, ansiedade, preocupação, é uma pré-ocupação. Eu estou me preocupando antecipado, nem aconteceu. E tem uma estatística, eu não vou encontrar ela aqui agora para falar para vocês, mas existe uma estatística que não sei quantos % de tudo que a gente se preocupa não irá acontecer. Se eu não me engano, é 90 e poucos %, 80 e poucos % de tudo aquilo que você se preocupa, que você está preocupado. Meu Deus, né? E pode acontecer isso, pode acontecer. Nunca vai acontecer, nunca vai nem existir. Então você está gastando energia à toa. Porque se preocupar, estar ansioso, é você colocar energia em algo ali que, ó, não vai adiantar nada. Não vai servir de nada. Então o que você faz? Tudo aquilo que é bom, honesto, puro. Vai pensar nisso, sabe? Vai pegar uma ministração, vai pegar uma palavra, vai escrever aquilo que o Senhor revelar para você, vai procurar fazer uma coisa boa para alguém, sabe? Pegar uma mensaginha de Deus e enviar para uma pessoa que Deus tocar no seu coração, sabe? Vai fazer um bolo para a vizinha, qualquer coisa, tudo que é bom, tudo que é amável. A ansiedade não deixa a gente viver o presente, exatamente. A ansiedade, a preocupação, ela rouba de nós o nosso presente, o aqui e o agora, que é a única certeza que a gente tem. A única certeza. A palavra de Deus diz, eu não vou lembrar aqui também o versículo agora, mas que a gente não é para se preocupar quanto ao que comer, quanto ao que vestir. A palavra de Deus diz isso, que o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, que não plantam, que não semeiam, e Ele deixa eles muito bem satisfeitos. O Senhor tem cuidado deles, quanto mais nós que somos filhos. Nós somos filhos do Deus vivo, filhos, herdeiros. Que pai, que mãe que se preze abandona um filho, deixa um filho sem comer. A gente está o tempo todo fazendo as coisas por eles. Então, o Senhor não vai nos desamparar. Então, aqui, ó, o foco de tudo, pra gente fugir completamente, sabe, da ansiedade, o foco deve ser Cristo e não o nosso umbigo, as nossas vontades. Se eu tirar o foco do que eu quero, eu vou comprar, eu vou ter, eu quero chegar, eu quero alcançar, eu vou vencer, eu quero subir de patamar e conquistar isso, aquilo outro. Tira o foco disso e foca em Cristo. Eu vou alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou buscar conhecer a Cristo para que eu seja cada vez mais parecida com Ele, para que o meu pensamento, a minha mente seja cada vez mais parecida com a mente de Cristo. E eu tenho plena convicção que não haverá espaço para preocupação, não haverá espaço para ansiedade, para quem tem uma mente focada nas coisas do reino, nas coisas do reino. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino e a sua justiça, Ele já garante as demais coisas, sabe? As outras coisas vai ser acrescentado. Mas é conforme a minha vontade? Nem sempre. Mas é conforme a vontade do meu Pai. E a palavra de Deus diz que Ele é que tem pensamentos, né, mais altos e planos melhores para nós. Então, vai por mim. A vontade dele vai ser sempre muito melhor do que a minha e do que a sua vontade. Então, Deus como Pai, Ele é o maior interessado em ver seus filhos evoluindo, crescendo, prósperos e bem-sucedidos. Mas isso não impede que a gente tenha não como resposta. Foi o que eu falei anteriormente. Todo pai e toda mãe que ama o seu filho vai dizer não para ele. E muitas vezes. A Ana Lívia, minha mãe, queria dirigir, né? Eu até falo que eu vou ensinar ela. Mas hoje eu vou deixar ela sair com o carro? Não. Ela tem 14, vai fazer 15 anos. Tá correto ela sair dirigindo na rua? Não. Por quê? Porque existe lei, porque existe uma idade, porque ela tem que ter uma habilitação. Então a gente tem que falar não pros filhos, sabe?
Eu não vou querer que minha filha pegue e bata no primeiro poste, aconteça mal. Por quê? Porque eu sou mãe, sou pai. Então, por proteção, eu digo não. Eu digo não. Quantas vezes a Laurinha, às vezes, ia descer de rampas e falar, não, essa não, segura na mão do teu pai, sabe? Por quê? Proteção. Deus não é diferente, Deus é pai. E ele, muitas vezes, você vai querer, eu quero essa porta aqui, que essa porta se abre, eu vou por esse caminho. Ele vai falar, não, por aí você não vai, não. Volte aqui, fica aqui. Mas eu vou fazer isso. Não, espere, não é o momento. Então a gente tem que estar atento e a gente ser sensível à voz do Senhor e obediente. O alfabeto de Deus não começa com A, B, C, D, começa com obedecer. Esse é o alfabeto de Deus, obedecer. Começa por aí. Então, forçar portas, situações e lugares poderá causar ansiedade, estresse e todo tipo de sentimento negativo. Então, meu conselho para você hoje, e eu vou encerrar aqui, decida, de uma vez por todas, conhecer Jesus, seu plano perfeito para você, e siga esse plano passo a passo, um dia de cada vez, sem ansiedade. Não adianta querer correr, sempre acreditando que Ele tem o melhor e todas as coisas vão cooperar para o seu bem sempre. Se você estiver alinhado com a vontade do seu Pai, do Senhor, que te criou, que te formou para um propósito específico, você não veio por acaso, não nasceu no lugar que você nasceu, não está no lugar que você nasceu por acaso. Existe um plano perfeito do Senhor para você. E se você tiver humildade, se você tiver o seu coração rendido à vontade do Senhor e disposto a renunciar muitas vezes às suas vontades para viver o plano dele, todas as coisas que ele tem para você vai sempre cooperar para o seu bem. Eu não tenho dúvida disso, porque a palavra diz isso. Todas as coisas, até aquilo que parece ruim, que acontece com a gente. E não é fácil passar por dias maus. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de colher, ou seja, há tempo para todas as coisas. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Então eu não sei por que às vezes a gente se admira tanto, fica tão assustado com as coisas, né? É que a gente precisa mesmo da graça, da misericórdia de Deus, porque Ele já nos avisou, Ele já nos alertou, a palavra dele nos alerta. Mas tem bom ânimo, eu já venci o mundo, eu venci por você, eu venci por você, eu já dei a você o direito de ser filho, de ser herdeiro e de ser mais do que vencedor, não é nem vencedor. Jesus venceu para nos fazer mais que vencedores. Então é nisso que nós precisamos nos agarrar, para que a gente possa acreditar, ter confiança, chegar com ousadia no trono da graça do Senhor, sabe? Chegar com ousadia para Ele e falar, Senhor, tá doendo, eu tô preocupado, eu tô assim e assado, mas eu decido confiar, eu decido agora apresentar minha vida a Ti e eu vou seguir aquilo que o Senhor disser, aquilo que o Senhor me orientar, porque eu confio no Senhor. E na minha vida não vai ter lugar para ansiedade, na sua vida eu tenho plena convicção, não vai ter espaço para ansiedade. Então, resumindo, está ansioso? Adore. Busque a palavra de Deus, leia a palavra, medite na palavra. Vá ouvir coisas que edificam, sabe? Menos Instagram, menos redes sociais e mais palavra, mais presença, sabe? Muitas vezes, eu até esses dias estava comentando com o Yuri, eu falei assim, não tem como, eu acho que foi com a mãe que eu falei isso, não tem como, após 3 horas de Instagram, de Facebook, de YouTube, de rede social, você ter desejo de ler a palavra, sabe? A pessoa fica 3 horas, daí começa a ler a palavra, parece que 10 minutos, meu Deus, eu tô ansiosa para sair, sabe? Então, nós invertemos os valores. Temos que voltar a mais tempo na presença, sabe? Apreciar a presença, desfrutar da presença do Pai, sabe? E deixar as distrações, porque Satanás, ele não vai aparecer todo feio para você, ele vai aparecer em forma de distração. Essa é a estratégia dele desde o início, distrair a nossa mente, porque se nós estivermos distraídos, a revelação de Deus vai vir, a gente não vai perceber, a oportunidade vai bater a porta, a gente não vai enxergar, a porta que a gente tanto quer vai estar ali na nossa frente, muitas vezes, através de uma pessoa que a gente nem imagina, não conhece, ou às vezes a gente nem tá dando muita atenção para ela e vai passar por nós e a gente vai perder. Por quê? Por estarmos distraídos. Então, vamos voltar para a palavra, vamos buscar a presença de Deus e vamos vencer mais esse ladrão da nossa liberdade que não vai conseguir, porque Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres de toda e qualquer coisa que tente nos aprisionar. E a ansiedade ela só tenta, mas ela não vai conseguir, porque nós sempre nos voltaremos para o Senhor, que nele a gente encontra tudo que nós precisamos. Amém? Amém. A mãe lá foi para mim, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu desejo que vocês tenham uma ótima noite. Quem não me segue lá no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve lá.
para que vocês possam receber as lives que ficam gravadas lá, possam compartilhar. É importante porque às vezes a palavra falou com você e na hora que você está ouvindo, você lembra de alguém que às vezes precisa dessa palavra. Então é importante que você compartilhe, porque o ID é para todos nós. Muitas vezes a gente tem vergonha ou não tem essa mesma desenvoltura para falar, para gravar, mas eu posso encaminhar algo para alguém. Então não deixe de compartilhar, porque você vai estar pregando a palavra do mesmo jeito. Glória a Deus. Então, ó, uma ótima noite a todos vocês. Ficou claro para todo mundo aí? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer. Teremos a nossa próxima live na quinta que vem. É a última da série. São 10 ladrões da liberdade. Não que sejam só esses, mas a gente vai fechar essa série. E eu creio que foi bênção, foi maravilhoso para mim. Espero que tenha edificado a vida de vocês também. Então, até a próxima live. Vamos fechar com chave de ouro na próxima live. Então, eu espero vocês. Deus abençoe grandemente, que tenha feito sentido, que essa palavra encontre um local aí no seu coração, na sua mente, e que possa frutificar essa semente cada vez mais na sua vida. Gente, forte beijo aí. Obrigada por vocês que sempre estão aí me dando esse apoio. É muito bom, é muito bom. Deus abençoe e ótima noite para vocês. Fiquem todos com Deus.